Olá, meu nome é Alain Mansur. Vamos dar continuidade ao tema Direito Penal, aos crimes contra a administração pública. Análise de cada um dos crimes contra a administração pública. Nós já estamos na parte dos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Iniciando essa aula com o artigo 335, que é o impedimento, perturbação ou fraude da concorrência. Esse artigo 335, em específico, já foi revogado pelo artigo 93 e 95 da Lei 8666/93. Então, a Lei de Licitações já revogou esse artigo do Código Penal. Então, se houver qualquer impedimento, perturbação, fraude da concorrência, deve ser aplicado, sim, os artigos 93 ou 95. Né? Então, é interessante isso, porque esse artigo 93 e 95, principalmente o 95, veio trazer uma pena mais grave, mais gravosa para quem comete uma tentativa de perturbar essa concorrência, afastar licitante, através de violência, grave ameaça, fraude, enfim. Então, esse novo artigo da Lei de Licitação, que não é nem tão novo assim, é de 1993, já veio revogar o artigo 335. Então, sempre que lembrar desse assunto de licitação, concorrência, impedimento de perturbação, em relação à concorrência, a qualquer forma de licitação, lembrem sempre do artigo 93 e 95 da Lei de Licitações. Vamos agora para o artigo 336, continuando esses crimes cometidos por particulares contra a administração pública. O artigo 336 fala sobre inutilização de edital ou de sinal. Nós temos como fato típico, como conduta típica, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou compuscar edital, afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público. Verifiquem sempre que é por ordem de funcionário público, em relação às duas condutas, tanto rasgar e inutilizar ou compuscar, quanto em relação a violar ou inutilizar selo ou sinal empregado. Deve ter sido feito por ordem de funcionário público. A pena, nesse caso, é de 1 mês a 1 ano ou multa. Vale ressaltar, o edital é esse comunicado oficial, que visa dar conhecimento público, pode ser edital de casamento, asta pública, situação. Quem frequenta o fórum conhece os editais que estão, enfim, afixados nos corredores dos fóruns, nos quadros de aviso dos fóruns, e esses editais, na verdade, não são mero papéis. Não são, enfim, somente comunicações aleatórias, são comunicações oficiais que as autoridades devem ordenar e os funcionários da Justiça cumprem através da afixação desses documentos no quadro de avisos. Então, é um ato legal. Então, quem fizer tentar rasgar ou tentar embaraçar essa divulgação, acaba cometendo o crime do artigo 336. E é interessante também falar que nós temos, em relação a rasgar, inutilizar ou compuscar edital, enfim, quem acaba tentando, de alguma forma, retirar, atrapalhar essa fixação do edital, rasgando, enfim, picotando, escondendo os editais. Então, tudo isso pode ser também considerado fato típico do artigo 336, quando intenta impedir que essa comunicação oficial da Justiça seja colocada de forma pública. Também é interessante falar da parte final desse artigo, que diz selo ou sinal empregado. Um dos exemplos maiores, principalmente na área federal, é esse selo empregado quando se verifica alguns, por exemplo, lacres da Anatel, lacres da Agência Nacional de Petróleo, são alguns exemplos de selo empregados para garantir algo. Normalmente uma garantia oficial em relação ao conteúdo daquela informação, já que, por exemplo, quando a Anatel recebe uma informação, apreende algum produto, ou, enfim, deve lacrar aquele produto, é uma garantia oficial de que aquilo não vai ser alterado. Então, se houver essa violação a esse selo ou sinal empregado, certamente
a pessoa que comete essa conduta vai incidir no artigo 336. É um exemplo bastante comum na área federal, muito comum, já que a área federal também combate rádios clandestinas, né, rádios que são irregulares, que não têm autorização do Ministério das Comunicações. A Anatel tem essa responsabilidade. Então, quando ela recebe uma denúncia, vai até o local e faz uma análise dos equipamentos que fazem a emissão da rádio comunitária, ela pode lacrar esse equipamento. Então, quando ela lacra esse equipamento, ela está colocando um lacre público. Então, se alguém violar esse lacre, pode estar incorrendo no artigo 336 como